Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão conjunta do CBC. Primeiramente, gostaria de convidar a todos para participarem do 34º Congresso Brasileiro de Cirurgia, que vai ocorrer de 2 a 5 de setembro, de forma virtual. As inscrições estão abertas pelo site congresso.cbc.com.br. É fácil de se inscrever, conto com a presença de todos vocês. Hoje, para a nossa sessão conjunta, o nosso tema vai ser o câncer de ovário, em que nós vamos contar com os palestrantes. A Luísa Maciel, que é cirurgiã oncológica do Serviço de Ginecologia Oncológica, do INCA, do HC2, vai falar sobre a abordagem cirúrgica. Depois teremos o Dr. Frederico Nunes, que é oncologista do grupo da Oncoclínica, vai falar sobre o tratamento sistêmico. E, por fim, a doutora Janina, que vai falar se é indicação social ou não indicação de HIPEC no tratamento do câncer de ovário. Ela é do Instituto do Câncer de Brasília e do Complexo Hospitalar de Niterói. Eu gostaria de pedir para os participantes que as perguntas sejam enviadas pelo QA, tá? Não enviar pelo chat, porque pelo QA a gente consegue ver a sequência das perguntas e coordenar melhor a discussão. Eu vou pedir que a gente vai apresentar todas as palestras e, no final, a gente faz a discussão, que eu acho que vai ser mais produtivo para todos nós. Muito obrigado a todos pela participação, obrigado pelo convite do André e do CBC para estar moderando essa mesa, e uma boa noite a todos, boa palestra. Daniel, você quer que eu compartilhe eu já inicie? Como que a gente vai perguntar de onde são os palestrantes? Como que a gente vai fazer? Eu acho que o pessoal está se conectando Convidados. ainda. Deixa eu ver aqui. Tem. Os nossos colegas do INCA, a gente consegue ver que eles já conseguiram entrar. Estão entrando, né? Eu acho que as pessoas podiam se apresentar pelo chat para a gente poder ter uma noção do nosso público, né? Se é mais residente, se é mais colega mesmo, se é mais cirurgião oncológico, ginecologista, cirurgião geral, quem é que está assistindo, até para a gente poder direcionar melhor as palestras e ser produtivo para todos. Vou pedir para as pessoas poderem se identificarem pelo chat, por gentileza. Deixa eu ver o número de participantes. Eu acho que você pode compartilhar já a sua tela, Tá. Luísa, que a gente vai continuar aparecendo ali. Depois, quando você começar a falar, eu fecho a minha tela para... Obviamente, vão preferir olhar para você do que olhar para mim, mas tudo bem. Não, com esse seu óculos sempre charmoso aí, Daniel, aí chama a atenção do pessoal. Imagino. Você está vendo minha tela? Tô vendo. Quando você quiser que eu inicie, eu inicio. Podemos. Deixa eu só ver só um minutinho. Isso aqui está na frente do meu... Posso iniciar, então? Pode. Boa palestra. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luísa Maciel. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer à comissão organizadora, em nome do André Maciel e do Guilherme Ravanini, que foi quem me fez esse convite para palestrar sobre a abordagem cirúrgica do câncer de ovário. Eu fico muito feliz em poder representar a ginecologia oncológica do Rio de Janeiro, em especial a minha instituição, onde eu fui formada e onde eu tenho muito carinho, né?
A abordagem cirúrgica é uma parte muito ampla sobre o câncer de ovário, e como é a primeira palestra, eu queria só fazer uma introdução, lembrando que o câncer de ovário ele é a 7ª neoplasia mais comum aqui no Brasil. Só um minutinho, porque eu não sei por que essa tela está ficando na frente da minha apresentação e eu não estou enxergando. É a 7ª neoplasia mais comum aqui no Brasil, tirando o câncer de pele, sendo esperado mais de 6.600 casos por ano, né? Apesar da incidência não ser uma incidência tão comum como, por exemplo, o câncer de mama, como a gente vê nesse quadro abaixo do Globocan, que é um quadro muito interessante, em que você vê a proporção em azul da incidência do câncer e em vermelho a mortalidade. Então, apesar da incidência dele não ser tão alta, você vê que o gráfico vermelho quase se sobrepõe ao gráfico azul, mostrando, então, que a maior parte das mulheres que têm esse câncer acabam falecendo por essa doença, então, mostrando que essa letalidade é muito alta, né? Quase 70% das pacientes com câncer de ovário, elas já são diagnosticadas com a doença avançada. E apesar de boa parte delas responderem muito bem ao tratamento da quimioterapia, a gente sabe que também em torno de 75% delas vão acabar desenvolvendo a recorrência da doença e precisando de novas linhas de tratamento, seja de quimioterapia ou cirurgia. E que a sobrevida global das pacientes em estágio avançado ela é muito baixa, mostrando para a gente que o tratamento precoce ele é fundamental. Então, quanto ao papel do cirurgião no tratamento do câncer de ovário, eu entendo que é importante a gente estabelecer um bom diagnóstico, a suspeita do câncer de ovário, fazer um estadiamento cirúrgico adequado, lembrar da possibilidade de preservação da fertilidade e, por fim, a citorredução cirúrgica, né, que é a cirurgia R0, né? Então, vamos pincelar sobre o diagnóstico e estadiamento, porque não é ênfase que a gente precisa dar na aula, mas eu queria, então, trazer a importância desse diagnóstico inicial, porque é onde tudo vai começar. E aí, no diagnóstico do estadiamento, que está a grande chance da paciente dela ter um prognóstico melhor, né, a longo prazo. Então, ficar atento, como a gente não tem um screening recomendado de rotina para o câncer de ovário, ficar atento naquela paciente da pós-menopausa, com história familiar importante, que está apresentando sintomas que podem sugerir uma massa pélvica. O uso dos marcadores que podem ou não estar elevados podem nos ajudar a esse diagnóstico e os achados no ultrassom e, se necessário, outros exames de imagem, como ressonância e PET-scan, que podem aumentar, então, a acurácia do nosso diagnóstico. No estadiamento é onde o cirurgião tem um papel prognóstico muito importante. Essa tabela, eu acho ela muito interessante, que ela mostra que de 7 pacientes que, a princípio, tinham estágio, 12 pacientes no estágio 1A, você vê que 5 pacientes tiveram um upstage. Depois que elas fizeram o estadiamento, 40% dessas pacientes passaram para o estadiamento acima de 1C, onde elas agora passaram a fazer quimioterapia. Então, 5 pacientes fizeram quimioterapia após um estadiamento, mostrando, então, que existe, né, esse upstage e que isso precisa ser valorizado, e a importância de um estadiamento correto, principalmente nas doenças iniciais. E um cuidado na ruptura também da massa, porque você pode piorar o prognóstico dessa paciente e mudar também a adjuvância. Né? A gente está aqui falando com boa parte dos residentes, eles já sabem qual é o estadiamento cirúrgico do câncer de ovário, mas eu acho que sempre relembrar de que a gente precisa de uma incisão ampla ou da videolaparoscopia e descrever detalhadamente todos os achados que a gente encontra na cavidade abdominal da paciente, fazer a coleta do líquido acítico, as biópsias de áreas suspeitas, a realização da esterectomia com a anessectomia, omentectomias e as linfadenectomias. Na doença inicial, o estadiamento precisa ser feito de forma cuidadosa e completa. Isso aqui também para ilustrar o estadiamento da FIGO, a gente não vai poder, obviamente, descrever todo esse estadiamento agora, mas lembrando que nos estágios iniciais, principalmente estágio 1 e 2, que é restrito à pelve, normalmente a cirurgia primária é que está indicada. E nos estágios 3 e 4, a gente precisa avaliar a possibilidade de realizar uma cirurgia primária e, se não for possível, a quimioterapia com a cirurgia de intervalo. Sobre preservação da fertilidade, também é um tema à parte, esse slide é um slide muito interessante da minha colega Patrícia Paturin, que ela me cedeu, que ela deu uma aula só sobre preservação da fertilidade. Eu trouxe ele só para ilustrar e lembrar que é possível preservar a fertilidade no câncer de ovário, o cirurgião precisa saber disso. E é fundamental o conhecimento do tipo histológico da doença e do estadiamento. Então, ele serve mais como uma ilustração e lembrar o quanto o estadiamento e o que o cirurgião tem um papel muito importante na orientação dessa mulher.
Para a gente entrar propriamente no tratamento cirúrgico, eu queria trazer esse gráfico da história natural do câncer de ovário, lembrando então que através dos sinais e sintomas e do diagnóstico, o primeiro passo a ser feito é o estadiamento e, se possível, uma citorredução primária. Esse é a história natural da doença, né? Seguida então de uma quimioterapia adjuvante. Quando você não tem como oferecer a cirurgia num primeiro momento, essa paciente inicia uma quimioterapia, faz uma citorredução, que a gente chama de intervalo, segue depois com o término da quimioterapia. Normalmente, essas pacientes entram em um período de remissão ou cura e elas podem vir apresentar uma recidiva. E aí a gente vai discutir o papel da citorredução secundária, ou seja, de uma nova cirurgia após a recidiva da doença. Será, então, por que a gente deve, então, operar todas as pacientes com câncer de ovário? Esse gráfico do Bristol é um gráfico muito interessante, que mostra que quanto maior a nossa capacidade de citorredução, maior a sobrevida da paciente. Então, a gente deve operar essas pacientes, porque a gente operando e atingindo uma citorredução adequada, elas vivem mais. A pergunta, então, que ficou durante muito tempo, era se a citorredução ótima ou subótima ela era o suficiente. E foi visto nos últimos anos, tem várias publicações, e eu escolhi uma para ilustrar, mostrando para a gente o impacto que tem a cirurgia com ressecção completa, né, com 0 milímetros. Você vê que deixar 1 milímetro de doença, a sobrevida da paciente já cai muito, mostrando então que nós temos, né, o cirurgião tem um papel principal muito importante, um fator prognóstico muito importante nessas doenças avançadas. O problema é que essa é uma doença muito complexa, que depende muito da expertise do cirurgião, mas também do volume em que ele está inserido, da qualidade de pós-operatório, de suporte, não só anestésico, cirúrgico, de pós-operatório, depende também da performance desse paciente e também das condições desse tumor, né, de volume de doença que ele tem, do tipo histológico e da agressividade. Aqui a gente tem uma tabela que mostra um resumo de vários trials, mostrando que mesmo em centros muito renomados, não é fácil atingir uma citorredução completa, né? Então, vem uma pergunta de quem deve operar esses casos. E muitas discussões foram feitas mostrando a influência, então, do especialista no tratamento do câncer avançado de ovário, mostrando, então, que o cirurgião ele tem um importante fator prognóstico. A partir disso, vieram várias recomendações de sociedades americanas e também brasileiras, mostrando que o ginecologista oncológico ou um cirurgião oncológico especializado no câncer ginecológico é a melhor pessoa para tratar, para seguir o tratamento dessas pacientes com doença avançada. A gente sabe que muitas vezes, através dos exames de imagem, né, do exame clínico do paciente e radiológico, a gente já é capaz de dizer se a gente tem capacidade de fazer uma citorredução completa. Mas naquelas situações em que a gente não consegue selecionar bem esse paciente, a gente deve indicar, então, a laparoscopia para avaliar, então, esse grau de ressecabilidade. Existem alguns critérios, alguns scores para fazer essa avaliação, e o score de Fagot é hoje o mais usado, em que você dá uma pontuação de acordo com o volume de doença que você encontra em determinadas regiões da cavidade abdominal. E nessa tabela a gente vê que a lesão, quando a pontuação ela fica acima de 8, a probabilidade de você atingir a citorredução completa, ela cai muito, e a probabilidade de você não deixar de ressecar alguém, que você fez uma pontuação acima de 10, ela é muito pequena, você vê que é 0 ali, você provavelmente não exploraria de forma correta. Né? E lembrar de alguns 2 critérios de ressecabilidade, que é a carcinomatose miliar na serose de Delgado, como na foto acima, e a retração do mesentério, formando, então, esse bolo de intestino na foto abaixo. Quando, então, será que a gente vai indicar a quimioterapia neoadjuvante, né? E será que o resultado ele é comparável com a citorredução primária, que a gente já sabe que é o mais adequado para essa paciente? A gente teve 4 ensaios clínicos randomizados, né, 2 deles muito conhecidos, que é o RTOC e o SHORS, que mostraram que a neoadjuvância ela não foi inferior à cirurgia upfront, a cirurgia de citorredução primária. Só que vieram muitas críticas sobre esses 2 trabalhos, mostrando que a taxa de ressecabilidade deles são muito baixas. Se você olhar que está sinalizado ali em laranja, na cirurgia upfront 0 milímetros, a taxa deles foi de 17% a 19%. Então, o índice de ressecabilidade deles foi muito baixo. Mas eles mostraram, então, que a quimioterapia para esses pacientes não foi inferior. Trabalhos mais recentes, com uma taxa de ressecabilidade bem mais alta, já não puderam comprovar que essa quimioterapia foi nem inferior ou superior à citorredução completa. Né? Todos esses trabalhos mostraram que a quimioterapia neoadjuvante diminui a morbidade da cirurgia, mas a sobrevida, se você olhar no trabalho em verde, né, que é o SCOP, o italiano, você vê que a sobrevida das pacientes já foi
maior do que os trials anteriores. Então, a gente tem que entender que essa quimioterapia neoadjuvante, ela não pode substituir uma cirurgia de alta qualidade, né? Ela deve ser indicada naquelas pacientes em que você acredita que você não vai conseguir deixar com doença R0. Então, quando você entender que aquele paciente tem um volume de doença que você não vai capaz de ressecar tudo, aí sim, talvez esse paciente tenha benefício em fazer a quimioterapia neoadjuvante. E entender que mesmo num centro preparado, com cirurgião, com uma técnica cirúrgica que ele é capaz de deixar paciente com ressecção R0, às vezes pelo critério, pela carga inicial de tumor, pela agressividade dessa doença, ele vai ter um pior prognóstico independente da sua capacidade de realizar aquela redução. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver bem que conforme a performance status do paciente piora e a sua capacidade de ressecabilidade cai, a probabilidade de você conseguir fazer uma cirurgia completa ela diminui, e aí sim a neoadjuvância com a cirurgia de intervalo estaria bem indicada. Tem um trial que a gente deve ter nos próximos anos o resultado dele, que talvez traga para a gente uma resposta definitiva sobre isso, que é, na verdade, um grupo, né, uma colaboração internacional dos principais países que vem estudando câncer de ovário avançado há muito tempo, que se reuniram, já aumentaram muito a qualidade técnica da redução primária, e provavelmente a gente vai ter uma resposta melhor sobre isso. O outro ponto que seria interessante abordar na doença avançada é se há ainda ou não indicação da linfadenectomia sistemática. A gente sabe que na doença inicial, no estadiamento cirúrgico, ela ainda deve ser feita, até porque você tem o upstage de pacientes que não receberiam quimioterapia. Mas na paciente com doença avançada, estágio 3 ou 4, né? Aqui você vê que nesse trabalho randomizado do grupo alemão foi acima do estágio 2B, em que ele não tenha doença macroscópica linfonodal, que não tenha bulking linfonodal, a gente viu que mais de 50% das pacientes tinha doença no linfonodo, e isso não teve o menor impacto na sobrevida livre de progressão ou sobrevida global. Então, a linfadenectomia sistemática, se você fez uma citorredução completa, ela não mudou em nada o prognóstico da paciente, desde que não houvesse bulking linfonodal. A doença macroscópica foi excluída desse trabalho. E no último papel, a gente quer discutir, será que lá na recidiva, essa paciente fez um primeiro tratamento, seja ele cirurgia primária ou neoadjuvância, se ela recidiva, será que há papel, então, para uma cirurgia como a gente chama de cirurgia citorredução secundária? Assim como na citorredução primária, o objetivo na recorrência é também atingir níveis máximos de ressecabilidade. Esse primeiro gráfico mostra uma diferença absurda de sobrevida na paciente que ficou com doença milimétrica e na paciente que ficou com doença R0. Assim como no segundo gráfico mostra também um aumento de mais de 30 meses na paciente que ficou com doença R0 ou R1, mostrando então que apenas a cirurgia completa foi associada a um aumento de sobrevida. Aqui mais importante ainda, se você não for capaz de deixar sem doença residual, ela não tem indicação de cirurgia. O problema é escolher qual é o paciente ideal, né? Qual é o paciente que se candidata a uma citorredução secundária. E aí vieram várias publicações tentando mostrar para a gente critérios de seleção. Um dos mais conhecidos e mais tempo publicados é esse do Memorial, em que ele leva em consideração o intervalo livre de doença, a localização, se é um sítio ou mais, e a presença ou não de carcinomatose. Novas publicações foram sendo feitas, tentando, então, identificar os pacientes que vão ter benefício dessa cirurgia. Um dos critérios mais conhecidos é o critério do grupo alemão, o AGO Score, em que ele leva em consideração o PS0, citorredução primária na primeira cirurgia e a presença de menos de 500 ml de ACID. Esse score foi validado e ele mostra para a gente que se você tiver esses 3 critérios, a probabilidade de você atingir a ressecção é em torno de 76%. O problema é que tem pacientes que são candidatas à citorredução completa e que elas não têm esse score presente. Vieram, então, uma coorte internacional do grupo alemão, associada aos chineses e aos americanos, criaram, então, o iModel nessa tentativa de selecionar, de ampliar um pouco mais esse score, incluindo, então, o estadiamento, o intervalo livre de progressão e a dosagem de CA-125. Você dá uma pontuação para cada um desses critérios e ele é dividido em baixo risco e alto risco. Mais uma vez na curva mostrando que os pacientes que ficaram com R0, sendo de baixo ou de alto risco, eles tiveram uma resposta melhor do que os pacientes que ficaram com doença residual. E os pacientes de baixo risco também têm uma sobrevida melhor do que os pacientes de alto risco. Tentando, então, mais por uma vez por todas responder essa pergunta se a citorredução
secundária, ela tem papel na recorrência, vieram 3 publicações recentes, um americano do GOG 0213, o do grupo alemão, que é o Desktop 3, e dos japoneses com SOC 1. O primeiro que foi publicado foi do GOG 0213, em que eles vinham trazer a importância do papel do bevacizumab na recorrência. E eles também aproveitaram, né, e tiveram também como endpoint a avaliação, então, se a cirurgia estaria ou não bem indicada nesses pacientes. Essas 2 curvas mostram para a gente que a cirurgia não teve impacto nem sobre a vida livre de progressão, nem sobre a vida global nas pacientes que foram operadas ou não operadas, tratadas apenas com quimioterapia. Quando a gente avalia só as pacientes que foram operadas, mas que ficaram R0, comparadas que foram para quimioterapia, a gente vê que nessas pacientes elas tiveram um benefício de 5 meses sobre a vida livre de progressão. E a gente também tem como uma avaliação aqui do exploratório, paciente que foi operado e que ficou R0, com paciente que ficou com doença residual, mostrando mais uma vez que não há nenhum benefício em operar e deixar a doença residual. Mas a gente teve um benefício se comparar apenas aquelas pacientes com cirurgia R0. No Desktop 3, que foi publicado recentemente, que já foi um estudo que teve um resultado positivo, mostrando tanto ganho na sobrevida livre de progressão quanto sobrevida global, de mais de 7 meses, se comparar as pacientes que foram operadas e as pacientes que não foram operadas. E, mais uma vez, as pacientes R0, comparadas às pacientes que foram para quimioterapia, já tiveram um ganho de mais de 15 meses, ou seja, um ganho de mais de 1 ano nas pacientes que foram operadas com as pacientes que não foram operadas. E aqui uma diferença muito importante de mais de 30 meses, se você comparar quem ficou R0 com quem ficou com doença milimétrica, mostrando a importância mesmo da gente se empenhar ao máximo nessas cirurgias. O resultado japonês, a gente tem uma análise interina, a gente ainda não tem análise sobre a vida global, mas a gente tem uma análise sobre a vida livre de progressão, também com ganho a favor da cirurgia e também com ganho a favor da cirurgia R0 comparada à doença residual. Esses 3 trabalhos têm algumas características que diferenciam entre eles, principalmente o critério de seleção, que ficou muito claro nos últimos 2 trabalhos e não tão claro no trabalho americano, e outra coisa que chama muita atenção foi o uso do bevacizumab no GOG 0213, que talvez isso tenha trazido, então, a diferença na resposta de sobrevida livre de progressão e sobrevida global dessas pacientes. E a taxa de ressecabilidade dos 3 trabalhos foram altas, principalmente nos últimos 2 trabalhos, acima de 70%, e mostrando sempre que a cirurgia R0 tem um benefício muito maior se comparado à cirurgia com doença residual. A minha impressão é que a gente vai ter, sim, papel da cirurgia no quadro da recorrência, mas que ela também não é para todo mundo e que o maior desafio é a gente realmente interpretar esses critérios de seleção e selecionar muito bem a paciente que vai se beneficiar e, mais uma vez, mostrando que o nosso objetivo, foco, é uma redução completa R0 com doença 0. Eu queria muito agradecer essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Vou chamar o Fred agora para fazer a segunda palestra e depois depois da palestra da Janina, a gente parte para as discussões. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Queria agradecer, antes de tudo, o convite de vocês para mais uma vez estar aqui. Cumprimentar a todos que estão presentes, parabenizar a Luísa aí pela excelente apresentação. E foi-me dado um pouquinho do desafio de falar sobre o tratamento sistêmico do câncer de ovário. Claro que ficou um pouco extenso, eu tentei, obviamente, compilar em 15 minutos aqui, mas vou tentar ser o mais objetivo possível para não sair um pouco do tempo. Deixa eu só compartilhar aqui. Desculpa, estou tentando ver onde está para compartilhar aqui, que sumiu aqui no meu negócio. Abaixa o cursor ali na barra embaixo, aparece, às vezes ela só me aparece. Foi. Vê se está aparecendo para vocês, por favor. Foi, Fred. Foi. Então, foi me dada a possibilidade aqui de apresentar um pouquinho a respeito do tratamento sistêmico. Deixa eu só passando aqui. Não tem nenhum conflito de interesse em relação a essa aula.
Então, câncer de ovário no mundo, aproximadamente são 295 mil mulheres são diagnosticadas a cada ano em todo o mundo, correspondendo a 4% de todos os tipos de câncer. É um tumor que causa o maior número de mortes entre todos os tumores femininos, responsável por mais de 184 mil óbitos anos. Até 15% dos tumores de ovário ocorrem devido a mutações genéticas hereditárias. Isso, alguns dados variam um pouquinho, entre 15% e 25%. E o BRCA1 e 2 são duas mutações genéticas mais frequentemente encontradas no carcinomas avançados de ovário. Câncer de ovário é a quinta neoplasia mais comum no mundo. Câncer de ovário nos Estados Unidos, aí a gente pode ver causas de estimativa de morte, ele é o quinto colocado entre as mulheres. O câncer de ovário é o oitavo mais incidente da mulher brasileira. Esses são dados aí de apresentação do INCA, né, com distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados em 2020. Ocupa a nona posição em relação à mortalidade relacionada ao câncer, de uma maneira geral. De fatores de risco, grau de parentesco, história familiar, né, história reprodutiva, menarca precoce, gestação, menopausa tardia, predisposição genética, obesidade, idade avançada são fatores de risco para o câncer de ovário de uma maneira geral. As mutações genéticas, BRCA1 e 2, e o risco do câncer, obviamente, aumenta. Então, o risco para câncer de ovário, que obviamente a gente vai se deter aqui, sem mutação 1,4%, com mutação BRCA 39%, mutação do BRCA2 11 a 17%. Um paralelo só para o câncer de mama aí do lado. A jornada desse paciente com câncer de ovário vem desde os sinais e sintomas, diagnóstico, estadiamento do câncer, opções de tratamento, o prognóstico e a sobrevida deles de uma maneira geral. Os sinais e sintomas são diversos, né? A gente pode encontrar pacientes nauseadas, fadigadas, com hiporexia, perda ponderal, uma sensação de plenitude, dificuldade para alimentação de uma maneira geral, um aumento de extensão do volume abdominal por ascite, uma frequência urinária aumentada, dor abdominal ou pélvica. O diagnóstico, além da suspeição clínica, né, pode vir através dos exames de imagem, ultrassom, ressonância, tomografia, até mesmo PET scan, e exames laboratoriais que nos auxiliam, não são diagnósticos, né, mas como um marcador tumoral que podem nos auxiliar e vão servir como parâmetro futuro, de uma maneira geral, para principalmente avaliar a resposta ao tratamento. Tipos de câncer de ovário, os ovários são constituídos de 3 tipos celulares, né? Cada tipo celular pode desenvolver um tipo diferente de tumor, isso é importante. Mais de 90% dos tumores de ovário se desenvolvem no epitélio, de 5 a 6% dos tumores ovarianos são desenvolvidos no estroma, de 2 a 3% são originados em células germinativas. Isso é importante aqui. É claro que a gente vai se deter ao que é mais comum, e a classificação histológica do câncer de ovário, né? Células germinativas, epitélio, e aí vai dando a cada um deles possíveis, né? Aqui do epitélio são cirrose, mucinose, endometriose, células claras, e assim por diante vai. Então, seroso, 61 a 71%, endometriose de 9 a 11%, células claras de 12 a 13%, mucinoso mais raro, e aí sempre importante a gente ter uma boa imunohistoquímica, boa investigação, porque o mucinoso pode também ser metástase do trato gastrointestinal, células de transição e histologia mista. Então, o estadiamento já foi abordado, também não vou me deter muito, né? Mas isso vai ser importante aqui, principalmente em relação ao tratamento sistêmico, tanto adjuvante quanto no tratamento neoadjuvante e paliativo dos pacientes. Estadiamento avançado, como de uma maneira geral, quase todo tipo de tumor, quanto mais avançado, pior o prognóstico, né? A taxa de sobrevida em 5 anos para doença localizada, estágio 1 de 92%, 2 e 3, 76%, e estágio 4, 30%. De uma maneira geral, a gente obviamente vê uma piora dessas curvas à medida que o estadiamento aumenta. Prognóstico sobrevida, né? Sobrevida global em 5 anos, 73%.
no estágio 1, 45% no 2, 21% no 3 e menos de 5% no 4. E a frequência em que esses pacientes são diagnosticados, 1, 20%, 2, 5%, estadio 3 e 4, de 58% e 17% dos diagnósticos são feitos nesses estadiamentos. Mais de 70% das mortes têm até 5 anos no estadio 3 e 4. A proporção também, 75% dos pacientes com câncer de ovário progridem ou recorrem da doença, 75% ao longo do tempo, em 5 anos. E aqui está uma curva bem interessante, também, de uma maneira geral, ocorre na maior parte dos tumores oncológicos, nas linhas subsequentes de quimioterapia, ou até mesmo, vamos falar mais de quimio do que de imuno, para os tumores de uma maneira geral. A gente vê que uma primeira linha de tratamento é onde tem a maior sobrevida, né? Depois você vai vendo que isso vai encurtando, segunda, terceira, quarta, quinta linha, eventualmente, para uma paciente com câncer de ovário, e a gente vê bastante isso, até, infelizmente, seja uma obstrução intestinal ou qualquer outra complicação relacionada aos sinais e sintomas provocados pela evolução da doença. O resultado cirúrgico importante, fator prognóstico, né? Como já foi abordado, a gente sabe que quanto maior a experiência do cirurgião, quanto mais ligado ele é à cirurgia ginecológica oncológica, melhores são os resultados. Então, essas curvas demonstram bem, não só, obviamente, a questão da cirurgia, mas também do quanto aquele cirurgião, obviamente, aí, por mais que ele seja experiente e bom e habilidoso, está relacionado também diretamente ao volume de doença, né? Então, o que aquele cirurgião, mesmo aquele cirurgião na melhor qualidade da cirurgia, obviamente ele é afetado aí pelo volume de doença do paciente, né? Então, se ele consegue uma cirurgia ótima, se ele consegue deixar o paciente R0, né? Se o volume de doença remanescente é um volume alto, pior é o prognóstico. Então, o tratamento do câncer de ovário vai variar de acordo com diversas informações, né? Primeiro, obviamente, informações clínicas, a condição clínica do paciente de uma maneira geral, comorbidades, idade, e aí a gente vai avaliando. A cirurgia vai sempre, eu acho que a decisão, obviamente, a discussão sempre tem que ser multidisciplinar, a gente tem que estar sempre com o cirurgião oncológico discutindo o melhor momento, se a cirurgia vai vir up front, se a gente só vai fazer a biópsia e depois vai ter a cirurgia de intervalo e etc. Então, isso é muito importante, essa definição, para traçar a melhor estratégia para o paciente, né? Então, o oncologista e o cirurgião têm que estar juntos aí nessa decisão, sem dúvida alguma. O tratamento adjuvante nos estádios iniciais, que corresponde a 20% a 25% dos casos, a gente normalmente faz a carboplatina e o Taxol ou a carboplatina isolada, a depender do performance e status. Antigamente, até a apresentação de um estudo recente, mostrava, a gente acreditava que a carboplatina isolada era uma boa estratégia para a maior parte dos pacientes, mas mesmo naqueles com performance ruim, foi visto que a combinação é superior a ela isolada. Então, tem que ser muito bem selecionado, só se realmente você acreditar que esse paciente não possa fazer a terapia dupla, né, para você escolher a carbo isolada. Então, o carbotaxol a gente faz como terapia adjuvante em todos esses estágios, estágio 1C, 2, ou tumores de alto grau, e 1A e 1B de baixo grau, a gente apenas observa esses pacientes. Bom, deixa eu só passando aqui. E o tratamento da doença estadio 3 e 4, opções de primeira linha, né? Então, a gente tem o carbotaxol, tem a terapia intraperitoneal, dose densa, carbotaxol com bevacizumab ou sem bevacizumab, seguido de bevacizumab e manutenção, carbotaxol seguido de niraparib, carbotaxol seguido de olaparib, carbotaxol com olaparib, bevacizumab ou HIPEC. Uma coisa muito importante que mudou muito o cenário do câncer de ovário é a proficiência ou deficiência da recombinação homóloga, assim como a presença ou ausência de mutação do BRCA1 e 2.
a recombinação homóloga ocorre entre qualquer duas sequências de DNA que sejam iguais ou muito semelhantes. E, usualmente, envolve a quebra de moléculas de DNA na mesma região, né? Então, a gente sabe que a deficiência pode estar presente em quase metade desses tumores e a outra metade pode ter outras alterações. E aí, o que é muito importante? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Primeiro, os inibidores de PARP atuam exatamente nesse reparo aqui. Se isso evolui, o paciente tiver uma deficiência da recombinação homóloga, ocorre um impedimento da quebra, da dupla queda da hélice do DNA. E aí, são vários os estudos que a gente tem, obviamente, para avaliar os melhores cenários de tratamento do paciente com câncer de ovário. Então, os pacientes, imaginemos um paciente com câncer de ovário, estadio 3, e a gente vai avaliar a possibilidade de manutenção do tratamento. Ele começa a fazer o tratamento, 3 ou 4. Ele começa a fazer o tratamento, faz a cirurgia de intervalo, ou vem fazendo, ou já opera e vai seguir o tratamento com carbotaxol e bevacizumab. Tanto o GOG 218 quanto o ICON 7 foram os estudos que avaliaram a adição de bevacizumab e a manutenção com beva nesses pacientes. Esses estudos, apesar de não mostrarem aumento da sobrevida global, eles demonstraram aumento da sobrevida livre de progressão. Então, basicamente, a primeira decisão que a gente tem que tomar é se esse paciente vai para um tratamento quimioterápico neoadjuvante, e aí vai se fazer a biópsia cirúrgica ou, eventualmente, uma biópsia guiada por tomografia pela radiologia intervencionista, e a gente vai para uma quimioterapia neoadjuvante com a cirurgia de intervalo, ou se ele vai ser operado primeiro para, posteriormente, fazer a quimioterapia adjuvante. A segunda pergunta é se esse paciente vai ter adicionado ao tratamento dele bevacizumab ou não. As outras perguntas é como a gente vai seguir esse tratamento. Esses pacientes são BRCA mutado e têm deficiência de recombinação homóloga, aí, se esses pacientes têm proeficiência de recombinação homóloga, se eles são BRCA mutado e têm deficiência de recombinação homóloga, ou se eles são proeficientes com recombinação homóloga. Em cada um desses cenários, a gente vai ter uma forma de segmento do tratamento. Então, por exemplo, nos pacientes com deficiência de recombinação homóloga, o estudo Paola mostrou que a gente poderia fazer o tratamento quimioterápico, seguir aqueles pacientes que fizeram bevacizumab poderiam seguir com bevo, adicionado ou não o olaparib ao esquema de tratamento. Nos pacientes com BRCA mutado, o estudo Solo 1, que teve um dado fantástico, com redução de 70% do risco de morte com o olaparib, esses pacientes seguiram com a manutenção com o olaparib. Então, eu vou tentar mostrar mais aqui para frente. Essas drogas, na verdade, só antes de entrar nos estudos, até acho que a gente fala, vamos fazer, etc. São drogas relativamente tranquilas, mas já tive paciente com perfuração, com fístula, vocês cirurgiões que estão aqui certamente já pegaram essas complicações de colegas oncologistas. Eu já tive até com o Daniel aí uma paciente há anos com uma perfuração intestinal, e o próprio olaparib, os próprios inibidores da PARP podem ter outras consequências. Mas, de uma maneira geral, graças a Deus, são remédios muito bem tolerados, que a gente não vê uma dificuldade maior em fazer. Então, aqui, mais ou menos... Aqui, mais ou menos, é aquilo que eu coloquei para vocês. É cada um desses cenários. E aí realmente fica um pouco difícil só de eu destrinchar tudo isso nesse tempo de aula. Mas, basicamente, a gente vai ter que ter essas informações, e hoje, já desde o início do tratamento, a gente já pede essa análise molecular do paciente, para a gente avaliar se eles são BRCA, e é fundamental que a gente tenha isso. Como eu falei para vocês, os dados estatísticos mostram de 15% a 25% dos pacientes podendo ter alterações,
e deficiência ou proeficiência e deficiência da recomendação homóloga, quase metade deles tem. Então, é fundamental que a gente tenha isso no nosso cenário de tratamento, para justamente avaliar a sequência dele mais à frente. Bom, pois bem, a gente vai avaliar esses pacientes em relação agora, num segundo momento. Esses pacientes recaem em doença. E agora, o que a gente faz? É importante a gente ter o conceito, e varia um pouquinho de literatura para literatura, mas platino refratário, platino resistente e platino sensível. Platino refratário é quando o paciente está fazendo a quimioterapia e ele progride em vigência da quimioterapia baseada em platina, né? Então, esse é o pior cenário, né? Um paciente que tem uma resistência primária à carboplatina ou à cisplatina, esses pacientes têm um prognóstico, infelizmente, muito ruim. Pacientes com platino resistente, é uma recaída antes de 6 meses do término da terapia baseada em platina. Então, se acabou a quimioterapia e antes de 6 meses a doença já recai, esses pacientes também, infelizmente, não têm um bom prognóstico. E o platino sensível são as recaídas após 6 meses do término da terapia baseada em platina. E alguns estudos mostram que 6 meses, superior a 6 meses é bom, acima de 12 meses é ótimo e acima de 24 meses é melhor ainda. Então, à medida que o intervalo entre o término do tratamento baseado em platina vai aumentando, progressivamente, esses pacientes têm um melhor prognóstico. Então, a platina é uma opção? Opa, perdão. Se a platina for uma opção, a gente vai discutir como a gente vai seguir também baseado naquelas análises moleculares e ao que o paciente fez como linha de tratamento anterior. Então, o paciente progrediu em vigência de platina e beva, a gente vai escolher um cenário. Ele tem mutação BRCA, tem deficiência da recomendação homóloga, isso tudo vai definir. Como também foi bem falado na primeira aula, como é que foi a primeira, como é que foi essa recaída? É passível de uma abordagem cirúrgica? Como foi muito bem falado, isso é uma individualização, né? Os estudos ainda são um pouco controversos, mas a gente pode tentar individualizar esses casos. Já tive alguns pacientes onde a gente conseguiu, junto com a cirurgia, ter bons resultados com abordagens cirúrgicas, assim, quando factíveis de serem feitas. E se a platina é uma opção, aí a gente tem diversas possibilidades, né? A gente tem a possibilidade de associar o Genzar com a carboplatina, voltar ao próprio Taxol, que é o paclitaxel com a carboplatina, ou a doxorubicina lipossomal. E assim vai. E, obviamente, a depender do que ele fez daquela primeira linha de manutenção e em que momento esses pacientes tiverem progredido, a gente pode lançar a mão tanto dos inibidores da PARP, quanto, eventualmente, até do APAG. E se a platina não é uma opção, né? Se, infelizmente, esses pacientes falharam, a gente já utilizou a platina, o que a gente tem? Lembrando daquele gráfico que eu mostrei lá no início da apresentação, à medida que as linhas de tratamento vão percorrendo, a taxa de resposta e o tempo de duração efetiva dessa resposta vai caindo, infelizmente. Então, a gente tem como opção de algumas drogas, né, que são efetivas no câncer de ovário. Etoposide, topotecan, que é uma droga bem tóxica, doxorubicina lipossomal, gencitabina, docetaxel, oxaliplatina, e aí por aí vai. A gente tem essas opções, mas muitas das vezes a gente não consegue percorrer todas elas, até pelo performance status da paciente, que vai, infelizmente, piorando, né? Então, de uma maneira geral, o câncer de ovário é um diagnóstico já com uma doença avançada em 3/4 dos pacientes. Então, é fundamental que essa discussão multidisciplinar seja feita justamente para definir a melhor estratégia do tratamento cirúrgico e sistêmico dessas pacientes. É fundamental hoje a análise molecular. Sintomas, infelizmente, são inespecíficos, nem sempre nos alertam. A maioria dos tumores são epiteliais, com 14% de mutação germinativa de BRCA. E, graças a Deus, a gente está vivendo aí uma mudança no paradigma do tratamento do câncer de ovário com essas novas descobertas. Eu acho que vem mais pela frente e, se Deus quiser, cada vez mais o tratamento vai ficando mais refinado e a gente vai poder beneficiar cada vez mais os nossos pacientes. Obrigado. Muito obrigado, Fed. Ótima palestra.
ficou dentro do tempo, fica tranquilo. Foi ótimo e não foi muito linguagem de oncologista para cirurgião, então deu para todo mundo entender bem. Obrigado, gente. Nada. Difícil agora é bater o oncologista, né? Tem tanta opção de tratamento hoje que a gente fica... Daqui a pouco a gente tem mais que a gente opere. Tá difícil. Vai ser igual mama. Mama agora quase não opera mais. Faz quimioterapia, o negócio some tudo lá, ninguém quer operar mais. Enfim. Bom, Deixa Janina. eu só ver aqui, Dani, se eu consigo agora abrir a aula. Fala que eu projeto aqui para ti sem problema. Não vai dar. Pode projetar aí, que deu no mesmo erro. Então, já adiantando, meu nome é Janina, sou cirurgiã oncológica, estou me mudando para Brasília, na realidade me mudei já aí há 6 meses, ainda estou com um pezinho aqui e um pezinho lá. Então, agradecer aí o convite, tá, da SBCO Rio, falar que é um prazer estar aqui falando junto com colegas. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo é bastante conhecido um do outro. E o tema que me foi dado é se existe espaço para a cirurgia citorredutora, né, a citorredução com a quimioterapia peritoneal hipertérmica no câncer de ovário. Eu percebi que o nosso público tem um pouquinho tem mais residente, só que essa aula eu não vou entrar em detalhes técnicos, tá, da citorredução e HIPEC, eu acho que não é o tema, senão a gente foge um pouquinho. Então, eu vou focar realmente nas evidências científicas em relação a HIPEC e câncer de ovário. Então, a citorredução e a HIPEC, na realidade, é uma arma extremamente poderosa que a oncologia hoje em dia tem, porém os seus alvos eles ainda não foram muito bem definidos. Tá? Algumas patologias, como pseudomixoma, neoplasias apendiculares e o próprio mesotelioma, já têm a citorredução e HIPEC definidos como o tratamento padrão ouro. E as outras etiologias? As outras etiologias, a gente ainda carece de uma evidência científica mais forte para justificar o seu uso. Tá? Pode passar, Dani? Então, a gente começa agora a alcançar aí o ápice da pirâmide de evidência científica, porém, existem muitas dificuldades em se realizar trabalhos relacionando a HIPEC e várias patologias por alguns motivos. Alguns deles já foram comentados, né, previamente, mas eu gostaria só de citar, por exemplo, estamos lidando com pacientes de doença bastante avançada, onde é necessário ter um performance status bom para o tratamento. A gente está comparando diferentes patologias e dentro de uma mesma etiologia, por exemplo, o ovário, você tem diversos tipos de biologia tumoral, diversas mutações, então é difícil você colocar cada paciente num pacotinho para fazer um estudo randomizado. O índice de carcinomatose ele é bastante variável de um paciente para outro e a gente sabe que isso tem uma importância prognóstica fundamental. A qualidade da cirurgia já foi comentado previamente pelos 2 palestrantes prévios, que é o fator prognóstico mais importante na cirurgia. No contexto da HIPEC, isso é mais importante ainda. E eu costumo comentar que quem conhece a qualidade da cirurgia é só o cirurgião. Muitas vezes até o auxiliar não tem noção se a cirurgia foi CC0 ou foi CC1. Então, isso para mim é um critério até um pouco subjetivo e você tem que confiar lá em quem está, né, fazendo o trabalho. E um outro ponto é que existem diferentes protocolos para quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, técnica aberta, técnica fechada, tempo de perfusão, quimioterápico, carreador que é utilizado, as máquinas que você usa. Então, é difícil você colocar tudo isso e separar fazendo grupos muito corretos. Então, acaba fazendo grupos um pouco heterogêneos, e aí os artigos acabam tendo um pouquinho são muito criticados, principalmente pelos oncologistas clínicos. Pode passar, Daniel. Então, só entrando agora um pouquinho mais em relação ao câncer de ovário, eu vou ser bastante objetiva, a Luísa já comentou e o Fred também, a grande maioria dos pacientes fazem um diagnóstico já em estágio avançado. O tratamento padrão ouro hoje é cirurgia mais quimioterapia, seja ela neoadjuvante ou não, e a grande parte desses pacientes vão entrar em remissão clínica. Isso é um dado que eu queria chamar a atenção. E, infelizmente, a grande maioria também lá na frente vai acabar tendo uma recidiva. Então, eu só queria destacar aqui, pode passar aí, Dani, que estamos tratando, então, de uma doença quimiosensível, isso é um dado extremamente importante, que nos faz crer, né, na quimioterapia, e cuja recidiva se dá em praticamente 80% dos pacientes, e quando ela ocorre quase que exclusivamente no peritônio.
Pode passar, Dan, por favor. Então, o peritônio é o foco, assim, é um foco importante desse tratamento. Aqui, só para introduzir em relação à quimioterapia intraperitoneal, aqui não é hipertérmica, tá? Só a quimioterapia intraperitoneal. São 3 trabalhos bastante comentados, né? Os primeiros trabalhos randomizados sobre quimio intraperitoneal no câncer de ovário, onde a gente percebe aí uma maior sobrevida nos pacientes que mesclam a quimioterapia sistêmica com quimioterapia intraperitoneal. E aí, pode passar, Dani? Por que a gente não fica satisfeito, né? Por que a gente vai querer ainda aquecer o quimioterápico se a gente já tem resultados positivos com quimioterapia normotérmica? Primeiro que esses resultados dos americanos, esses 3 estudos que eu apresentei, né, só citei, eles são todos americanos e não são reprodutíveis. Outros centros não conseguem ter esse mesmo resultado. Por quê? É um procedimento extremamente complexo, o paciente interna e faz a administração do quimioterápico num catéter que está dentro da cavidade abdominal, ele não está sedado, então você tem que colocar a quimioterapia mais o carreador, que são normalmente 2 litros de salina ou de líquido de diálise, dentro do abdômen com o paciente acordado. Então a tolerância ela é extremamente baixa, o paciente não tolera bem, a toxicidade ela é extremamente elevada, porque ela se faz repetidamente, né, ciclando com a quimioterapia sistêmica, e existe uma heterogeneidade da absorção do quimioterápico. Por quê? Você tem aderências pós-operatórias, então você não consegue saber exatamente como é que esse quimioterápico circula dentro da cavidade peritoneal. E daí, sim, surge, então, o racional de se fazer a HIPEC. A gente, então, já sabe previamente do benefício na sobrevida dos pacientes tratados com quimio intraperitoneal, mesmo que esse tratamento não seja completo na grande maioria dos casos. E por quê? Por que a HIPEC, então, qual é a diferença de você fazer a HIPEC ou não? A HIPEC ela acontece imediatamente após a citorredução, na maioria das vezes ótima, né, que é o que a gente espera. Então, você não tem a questão de aderência pós-operatória, então a circulação do quimioterápico ela é melhor e tem um aumento, então, da superfície de exposição das células do mesotélio à droga. Então, não existe também um intervalo entre a cirurgia e a quimioterapia intraperitoneal, então você não tem multiplicação celular entre a cirurgia e a quimioterapia, então você tem a carga mínima tumoral possível, e o efeito da hipertermia, que a gente já conhece, né, que faz com que ocorra uma maior penetração da droga nas células tumorais, e o próprio efeito citotóxico da hipertermia, com desnaturação proteica e dano na duplicação de DNA. Então, existem hoje vários trabalhos, tá, sobre HIPEC no tratamento de câncer de ovário. Eu vou passar os principais deles de uma forma cronológica. Pode passar, Dani. Então, essa é uma série retrospectiva, tá, francesa, com N de 566 pacientes, então são 566 pacientes que se submeteram a citorredução com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, a maioria deles no contexto de recidiva, então na citorredução secundária, a minoria no tratamento primário, com uma sobrevida global mediana de 45 meses, é uma sobrevida interessante, né, na recidiva, e 35 meses para o primário. E aí eu queria só destacar, é bom a gente lembrar que a mortalidade, né, da HIPEC hoje em dia, ela necessariamente tem que ser baixa, tem que ser abaixo de 2%. Então, nesse trabalho, a mortalidade foi de 0,8%, complicação grau 3 e 4, 31%, e o número de reoperações foi de apenas 8%. Então, isso também encoraja a utilização do método nessas pacientes. De mais importante dessa análise retrospectiva é que ela traz como principal fator prognóstico o índice de carcinomatose peritoneal, tá? Eles usam um corte de 8, me chamou a atenção, aliás, chama a atenção, que eles têm bastante pacientes com índice baixo, e a citorredução. Então, não é nenhuma novidade que o índice de carcinomatose é um fator prognóstico e a citorredução ótima também. Então, os próprios, pode passar, Dani, os autores concluem que mesmo sendo um estudo retrospectivo, né, embora tenha um N bastante expressivo, esse trabalho demonstra, então, esses fatores prognósticos que podem sugerir, então, uma melhor seleção de pacientes. Então, mais uma vez, a gente começa a falar em selecionar pacientes para o tratamento.
Em virtude dos seus resultados, ele sugere, né, e pela baixa morbimortalidade, isso é que mudou na HIPEC nos últimos 15 anos, essa baixa morbimortalidade associada a esses achados, ele sugere aí a criação de estudos prospectivos randomizados. E aí, em 2015, surgiu, então, né, foi publicado o primeiro estudo prospectivo randomizado sobre citorredução e HIPEC no cenário de recidiva, tá? Recidiva no câncer de ovário. Entraram nesse estudo 120 pacientes, pode passar, Dani? Dos quais 60 trataram com citorredução e HIPEC, e logicamente depois eles foram para a quimioterapia sistêmica, e 60 pacientes fizeram apenas a quimioterapia sistêmica. Chama atenção nesse trabalho, e é um motivo de crítica, que eles tiveram 3 protocolos de quimioterapia intraperitoneal. Então isso é um fator, é um viés do trabalho, você não sabe exatamente qual droga que agiu, então isso é uma crítica bastante forte desse trabalho. Mas como resultado, ele traz uma curva de sobrevida, pode passar, Dani? Uma curva de sobrevida global superior, tá, ao braço não HIPEC com significância estatística. Em relação a dados mais objetivos, pode passar, Daniel, por favor. Você tem uma sobrevida média na citorredução HIPEC, o dobro do valor da citorredução exclusiva, ok? E a sobrevida em 3 anos, 75% no braço de HIPEC contra 18% na citorredução, todos com significância estatística. E aí, em 2018, eu acho que quem já ouviu falar em HIPEC e ovário, né, leu essa publicação da professora Van Driel, uma publicação holandesa, o OVPEC-1, que foi um estudo multicêntrico randomizado de fase 3, com 245 pacientes, todos portadores de tumores epiteliais, estadio 3, incluindo aí ovário, trompa e peritônio. Essas pacientes, elas não eram candidatas à cirurgia upfront por motivos de extensão de doença, então eram pacientes que iriam para a neoadjuvância, tá ok? Então eles foram para a neoadjuvância, e aí na hora da laparotomia, os pacientes em que se deduziu que seria possível uma citorredução completa, CC0, né, ausência de doença residual ou ótima, com tumor residual menor do que 10 milímetros, esses pacientes sim eram randomizados. Então, eu acho que só um doente que não teve redução, uma citorredução ótima. Aqui só um desenho bem esquemático do trabalho, quimioterapia anel com carbotaxol, 122 pacientes para o braço HIPEC, utilizaram a cisplatina 100 mg por metro quadrado, e 123 pacientes não HIPEC, e depois seguiram para a quimioterapia adjuvante. E aí você vê o gráfico da sobrevida livre de doença e sobrevida global, com um importante ganho, né, para o braço HIPEC, nos 2 gráficos, com significância estatística. E a sobrevida global, você já vê que né, a gente já está quase batendo aí nos 50 meses, tá? No grupo de HIPEC, 45,6 meses, em relação à sobrevida livre de doença, 4 meses superior ao grupo citorredução. Então, chamando a atenção mais uma vez para a toxicidade, que ela foi semelhante entre os 2 grupos, inclusive não houve diferença, não houve retardo na quimioterapia adjuvante por conta de complicação relacionada à HIPEC. Isso é uma coisa importante, né? Quando o paciente complica, você perde a janela para quimioterapia. Então, não houve diferença estatística. Pode passar, Dani? Pode ir. Então, só a conclusão dessa publicação, que eu relembro aí que é uma das mais importantes que a gente tem sobre HIPEC, o acréscimo da HIPEC após a citorredução completa ou ótima, isso a gente nunca pode esquecer, resultou sim numa maior sobrevida quando comparada à citorredução exclusiva. Aí temos aqui uma meta-análise, a gente nunca gosta de meta-análise, pode clicar mais um, Daniel? Onde revisaram aí 3 estudos com N aí, então de 1.229 pacientes portadoras de neoplasia ovariana estadio 3C ou recidiva, então era primária ou recidiva, onde todos os trabalhos comparavam citorredução com HIPEC versus citorredução exclusiva. De uma forma bastante objetiva, só vou meio que passar as conclusões dessa meta-análise. Em relação à análise de dados agrupados, tá? A HIPEC trouxe um ganho de sobrevida global em toda a população estudada. Em relação à análise de subgrupo, a HIPEC trouxe um ganho de sobrevida tanto no tratamento primário quanto no contexto de recidiva.
e o mesmo benefício foi demonstrado em relação à sobrevida livre de doença, quando toda a amostra foi estudada. Aí, chegando agora em 2020, teve essa publicação, não foi só o Covid que veio da China em 2020, essa publicação chinesa, que é um estudo retrospectivo, ele é bastante semelhante com o FROG, que é o primeiro estudo que eu apresentei. Retrospectivo multicêntrico, com 584 pacientes foram submetidos a HIPEC. O que chama atenção nesse trabalho? A forma de aplicação da HIPEC, eles fizeram a cisplatina com 50 miligramas, metade da dose, que normalmente a gente utiliza, só que em 3 dias consecutivos. Consecutivos assim, fazia no dia 1, no dia 3 e no dia 5. Então, são 3 aplicações de HIPEC, nenhum outro serviço no mundo faz a HIPEC dessa forma. Pode passar, Dan? E a gente vê, então, em relação à sobrevida global desses pacientes, quando a amostra toda em conjunto, né, tem uma sobrevida maior do grupo HIPEC, e quando a gente analisa apenas os pacientes submetidos a uma ceturredução completa, a HIPEC se mostra um pouquinho mais benéfica nessa amostra. Passa para mim, Dani. Em relação, então, à sobrevida média aí de 53 meses no braço citurredução e HIPEC, com a sobrevida em 3 anos de 65,9%. E ainda, eles concluem, então, que a citurredução primária com HIPEC trouxe, né, nessa amostra uma maior sobrevida global, sem aumento da morbimortalidade, destacando aí a importância de você ter uma morbimortalidade baixa, e esse efeito ele foi mais importante nos pacientes otimamente ressecados. E agora um estudo negativo, tá? Para não falar que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, foi apresentado na ASCO agora de 2020, é um estudo americano, tá? Em relação à citorredução secundária também, né? Então, no câncer ovariano recidivado, seria os pacientes estavam na primeira recidiva, mais de 6 meses de livre de doença, foram excluídos pacientes não completamente ressecados, 49 pacientes em cada braço. E aí ele mostra uma sobrevida livre de doença, uma discreta vantagem no grupo não HIPEC, os pacientes que apenas fizeram a citorredução, a mesma coisa se repetiu na sobrevida global. Então, na realidade, não houve significância estatística, então o grupo HIPEC não apresentou um resultado superior quando comparado ao grupo controle. E só um detalhe que o quimioterápico utilizado intraperitoneal foi a carboplatina, não foi a cisplatina, então foi a carboplatina 800 miligramas por metro quadrado, que é também uma droga não muito utilizada. E ele compara, pode dar mais um cliquezinho aí, Dani? A Luísa comentou sobre o GOG 213, o Desktop e o SOC1, que foram trabalhos também apresentados na ASCO 2020, sobre citorredução secundária, né? Então ele compara com o trabalho dele, citorredução secundária mais HIPEC, sem grandes diferenças no resultado. Então, não foi superior a esses 3 outros trabalhos. E o que a gente tem, então, aí, a luz do fim do túnel? A gente tem o OVPEC-2, que é do mesmo grupo da Vandril, o pessoal lá da Holanda, que são 8 centros que estão participando. Esse trabalho, na realidade, é sobre citorredução primária, tá? Então, a gente já tem um estudo randomizado sobre cirurgia de intervalo positivo e agora seria a citorredução primária com HIPEC, com previsão de saída, acho que 2024, e o CHIPOR, que é um trabalho francês, também multicêntrico, que aí ele faz o grupo de HIPEC em recidiva, tá? No contexto de recidiva de doença. Pode passar, Dani? Então, é 2026, outro acho que é 24 ou 25. Isso. Então, essas são nossas esperanças. Em relação a guidelines, pode dar um clique aí, Dani? O protocolo holandês, ele já entra no NCCN, a última versão que teve, como uma opção para o tratamento neoadjuvante, então, você fazer a citorredução com HIPEC na cirurgia de intervalo. Então, assim, concluindo, uma coisa que não é muito fácil concluir, mas a HIPEC com cisplatina, ela é segura, tá? Quando realizada em centro de referência, é importante a gente frisar a qualidade da equipe e o costume da equipe de fazer a HIPEC.
A citorredução com HIPEC, ela apresenta, assim, uma melhor sobrevida livre de doença e sobrevida global no contexto de cirurgia de intervalo, que é o protocolo que é sugerido pelo NCCN. Já no cenário de recidiva, até o momento, tá? A HIPEC com carboplatina, a gente não pode afirmar a cisplatina, mas com carboplatina não apresenta benefício, e a gente continua, então, aí aguardando resultados de estudos em andamento para a gente conseguir definir melhor quando né, que a gente pode fazer uso dessa técnica, caindo de novo na questão de seleção dos pacientes. Eu acho que era só isso. Mais uma vez, obrigada, é um prazer estar aqui, e eu quero tirar umas dúvidas com a Luísa. Pode parar aí que eu tirei uns slides, senão ia ficar muito grande. Deixa eu interromper aqui. Imagina. Bom, obrigado, Janina. Uma ótima aula também. Eu anotei alguns comentários aqui para a gente, antes de começar a abrir para as perguntas, só para a gente discutir, né? Como a Luísa colocou, o cirurgião é um fator muito importante, né, no prognóstico do câncer de ovário, né? Tem que ter uma visão multidisciplinar, até para a gente poder discutir, né, com o Fred. A gente tem alguns pacientes em comum e sempre isso é o mundo ideal, a gente discutir com um oncologista que a gente confia para poder saber se vai fazer QTNEL, se vai partir para uma cirurgia upfront, para poder a paciente se beneficiar do melhor tratamento possível. A gente sabe que o câncer de ovário é uma doença avançada, não tem rastreamento, a maioria das vezes o paciente estadio 3, 4, e aí isso já vira um desafio para nós cirurgiões para tentar, né, a ressecção, depende também ali do Fred para ajudar com a melhor quimioterapia, vários regimes, a questão do bevacizumab, né, o Fred comentou, a gente teve uma paciente que ela fez QTNEL, operou, ficou R0 e estava fazendo a quimioterapia de manutenção com bevacizumab, e na cirurgia prévia dela eu tinha feito uma ressecção anterior de reto, junto com uma exenteração posterior. E aí ficou com a colostomia de proteção, a gente reconstruiu. Um ano depois da reconstrução da decolostomia, ela fazendo bevacizumab, faz um quadro de abdômen agudo. Quando eu fui operar ela, reoperar ela novamente, ela abriu a anastomose toda, um ano depois da decolostomia. Eu nunca tinha visto aquilo. E foi uma catástrofe, assim, enfim. Desfecho péssimo para o paciente, felizmente não sobreviveu. Então, tem algumas drogas que são muito boas, mas a gente tem que ter cuidado em utilizar. Em relação ao BRCA, né, tem muito residente assistindo, o BRCA é um gene expressor de tumor, né? Então, o que acontece? Quando tem aquela quebra da fita do DNA, ele para de funcionar. Então, se essa maquinaria da recombinação homóloga não está funcionando, ele deixa de funcionar como um supressor de tumor, e aí o tumor vai embora e consegue progredir. Então, essas drogas novas aí, o olaparib, esses outros inibidores de PARP, vieram para ajudar bastante. E aí eu tenho uma pergunta para o Fred. Quanto tempo que você faz, Fred, de manutenção do olaparib, né, no pós-operatório? A gente foi lá, operou, fez a ressecção, ou fez QTNEL, enfim, fez a cirurgia de intervalo lá e depois ela ficou R0, você está fazendo um tratamento de manutenção. Quanto tempo ela fica usando o olaparib? Primeiro, tu explicou melhor do que eu aí a questão do BRCA e da recomendação homóloga, né, garoto? Olha só, então, normalmente são 2 anos, cara. A gente faz a terapia de manutenção por 2 anos e aí depois interrompe o tratamento e segue vigilância. Esses pacientes que têm alcançado aí, os pacientes com mutação BRCA, que a gente sabe que são os que mais se beneficiam do tratamento de manutenção com os inibidores da PARP, esses pacientes têm uma sobrevida livre de progressão de doença bem elevada e bem animadora quando comparada às terapias tradicionais, né, mais antigas. Então, realmente, nesse cenário, nesse subgrupo de pacientes, tanto com deficiência de recombinação homóloga quanto com BRCA mutado, realmente mudou bastante o cenário desses pacientes no que diz respeito ao tratamento sistêmico deles. Fred, na recidiva você tem que suspender o inibidor da PARP ou faz uma outra quimioterapia e mantém eles? Como é que é isso? Numa nova recidiva, o paciente está usando de manutenção.
Tá, então, hoje, no cenário atual, a gente vai para os pacientes que já estão em curso e progridem, a gente troca o tratamento e vai avaliar dentro daquelas outras possibilidades que eu mostrei lá para vocês, né? E aí a gente tem outras modalidades de terapia sistêmica para avaliar a melhor estratégia de tratamento. Eu estava dando uma olhada no Clinical Trials, tem uns três estudos, incluindo os inibidores de PARP na neoadjuvância, que seria uma coisa racional, né? Se a gente viu que eles têm esse benefício na adjuvância e na manutenção de uma resposta sustentada, mesmo após o término desses 2 anos de uso contínuo. Então, nada mais lógico que a gente pensar, será que se a gente trouxer isso para antes da cirurgia de intervalo, principalmente, né? Aquelas pacientes que têm um volume de doença grande, será que não vai ter um downstage grande para a gente poder entrar e ressecar o que sobrar, enfim? E essa paciente talvez ganhe sobrevida nesse sentido. Isso no futuro a gente deve saber, estão recrutando esses pacientes. Acho que tem uns 3 ou 4 estudos em aberto em relação a isso. O racional é super interessante, né? Faz todo sentido, né? Se você for pensar que tem... Ali você mostrou num gráfico que quase, se eu não me engano, 50% das pacientes vão ter ou mutação no BRCA1 e 2 ou alteração na recombinação homóloga, né? Então, que na verdade vai dar um perfil como se fosse BRCA mutado, né? Um semi-like, né? BRCA-like mutado. Então, uma população grande dessas pacientes vão se beneficiar desse tipo de abordagem, né, na neoadjuvância. A Janina mostrou os trabalhos, né, Janina? Que esse trabalho da quimioterapia intraperitoneal, só o Memorial consegue aquele resultado, né? Outros da quimioterapia intraperitoneal. E eu também tive uma paciente com Fred que a gente fez isso, ela até conseguiu tratar, mas realmente você não tem como ter certeza do que você está distribuindo de droga ali porque se ela tiver uma aderência loculada, você vai estar jogando a quimioterapia só naquele espaço que está contido, né? Diferente na HIPEC, você operou ali, fez a citorredução, você está com o abdômen ali aberto, ou fechado, enfim, mas você consegue posicionar os drenos ali para poder infundir adequadamente a droga. Em relação ao UVPEC-1, quando ele saiu, né, tiveram algumas críticas em relação a ele, porque em relação aos tipos histológicos, parece que eles não colocaram muito bem, o estadiamento, eles colocaram só estadio 3, não subclassificaram, se o paciente tinha BRCA mutado ou não, enfim, algumas questões. E teve um dos centros que teve o maior recrutamento, parece que foi excluído também do trabalho, teve alguma questão nesse sentido. Então, e depois, logo depois... Eu não lembro qual que foi o motivo, até eu assisti outro dia sobre isso. Mas eles perderam bastante doentes por isso, foi por uma falha metodológica mesmo. Exato. E... Ele não descreve muito bem, né, a seleção, os pacientes que são, tanto que entra peritônio, assim, tudo bem que a gente sabe que tudo é praticamente a mesma coisa, né, mas ele coloca, tem bastante tumor de peritônio, tumor de trompa, então... Mas é muito difícil, Daniel, quando você desenha um trabalho desse, né, poxa, não existia naquela época, ele começou o quê? 2010, 2011, não era ainda usual você ver mutação de BRCA, não fazia parte ainda, eu acho, né, de ovário. E aí, quando o estudo fecha, você acaba que não tem muito valor hoje, entendeu? Se você for pensar dessa forma, hoje você conhece melhor o doente, né? Você tem o doente mais na mão, e por isso que a HIPEC está sempre atrás. É igual o colo reto também. Quando fizeram lá o PRODIGI 7, não foi dividido por subclassificações de adenocarcinoma, como a gente sabe que hoje em dia é feito, né? Então, esse é o problema, são os viés da quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. E no câncer de ovário você tem muita variável. Você tem a quimioterapia, que pode ser, né, tanto tudo bem, o carbotaxol vai ser o padrão, mas pode ter um estudo lá que fizeram 3 tipos diferentes. A própria quimioterapia que você vai infundir, né, você mostrou aí, às vezes tem um estudo, faz uma droga que não é a que os outros estudos fazem.
São você diferentes variáveis, né? São várias variáveis. Então... Não, isso para chinês. Você imagina você fazer HiPAC no D1, D3 e D5. Não, só chinês consegue fazer isso. 90 minutos de cisplatina. Para mim é incompatível com a vida, mas eles fizeram em 500 pacientes. Mas é porque é na China, né? Se não fizer... Estranho. Achei. Vai fazer nos Estados Unidos um negócio desse, na Europa. O cara fala assim, não vou, 3 dias eu vim aqui com o negócio da minha barriga, não vou fazer. Eu não consigo imaginar 3 HiPACs em 5 dias. Para HiPAC, assim, por que você pensa quando você vai fazer uma metodologia científica, o que você tenta fazer? Você bota os grupos lá, você tenta equiparar os grupos, você tenta anular todas as outras variáveis para aquela variável que você quer ver, no caso aí seria a HiPAC, você poder estudar se a HiPAC está influenciando ou não na questão do ganho de sobrevida. Só que é muito difícil você conseguir fazer isso. Você conseguir botar 2 grupos de pacientes equivalentes no cenário de câncer de ovário, para você poder estratificar, ter certeza absoluta que é só a HiPAC que está dando a diferença naquele ganho de sobrevida. É complicado. Vamos ver o que talvez o OVPEC 2, já que eles vão pegar o paciente lá no início, né, no debooking primário, talvez consiga agregar... Acho ainda mais difícil, né, Daniel? Porque a morbidade da cirurgia primária, né, se ela tiver que ser feita da forma adequada, e aí, porque eu acho que uma das grandes críticas desse trabalho foi a baixa taxa de ressecabilidade na redução primária, né? À toa que eles fizeram como intervalo, né? Os centros holandeses, eles têm uma taxa de ressecabilidade bem mais baixa que o grupo alemão, enfim, junto ali com todo aquele leste europeu, que tem uma taxa de ressecabilidade bem mais alta. A minha sensação é que o HiPAC ele vai provavelmente encontrar alguma indicação mesmo como cirurgia de intervalo naquelas pacientes. Assim, qual é a prioridade? A prioridade é a redução primária, a gente sabe, não podendo, porque não é fácil, né? Realmente, tecnicamente não é fácil, não basta o cirurgião ser capaz de girar, às vezes a gente sabe que a gente consegue, mas ou aquele paciente não aguenta, ou você não está no hospital que vai segurar esse pós-operatório. O paciente, a gente vê isso muito com os residentes lá, eles estão aqui, esse paciente não vai de alta em 1, 2 dias, esse paciente fica 7, 10, às vezes 15, às vezes mais, ele inflama, ele faz uma resposta inflamatória sistêmica no pós-operatório, as dissecções de cúpula, de diafragma, de peritônio, isso realmente gera um ilho metabólico, o doente fica NPT, o doente fica acamado mais tempo, você imagina isso somado à hipertermia quimioterapia, assim, eu acho que aí... talvez a gente vai ver uma morbidade maior, porque na cirurgia de intervalo a gente vê que a doença ela some, assim, é até perigoso. Eu já não gosto do quarto ciclo, porque assim, tem que ser depois do 3º, a doença some e você fala que maravilha, né? Se você fizer depois do 6º, então sai tudo, você tira só o útero e o ovário e depois volta tudo. E aí é fácil você atingir a cirurgia R0 e fazer hipertermoquimioterapia, assim, eu não vejo tanta dificuldade técnica, né? Assim, eu nunca fiz hipertermo, então assim, do ponto de vista da maquinaria, tudo isso, né, não sei fazer, mas tecnicamente falando, não é difícil você atingir uma cirurgia R0 numa citorredução após 6 ciclos. 6 ciclos, por exemplo, que não é o que a gente deveria fazer, mas o que acaba se fazendo muito, às vezes, pelo volume de doença que o paciente tem. Agora, você somar uma citorredução realmente primária, mais hipertermo, aí talvez a gente volte a ver aquelas taxas de mortalidade elevando de novo. Então, assim, a minha sensação é que a hipertermo ela vai encontrar os casos selecionados para cirurgia de intervalo. Quimioterapia neoadjuvante, uma citorredução cirúrgica menor, porque é menor, né, com hipertermo, em seguida depois do término da quimioterapia. Agora, de upfront ou citorredução secundária, aí eu já não sei se eu acredito muito que a hipertermo vai trazer o benefício, né? Uma, porque a cirurgia é muito radical e o doente inflama muito, né, por si só, e a outra porque realmente na quimioterapia, na recorrência, a gente está aí com dificuldade de comprovar o benefício da cirurgia, e eu acredito que tem espaço, mas realmente só tem espaço para quando a doença fica 0 e é difícil atingir doença 0 milímetros, né? Não é fácil ficar com doença 0, porque a doença 1 a gente já vê uma queda assim abrupta na curva, né? Falando aí de 20 meses, 30, então é selecionar a dedo o paciente que vai se beneficiar, ainda mais com as drogas aí, né? Cada vez, enfim, surgindo coisas novas, e então, assim, eu acredito na cirurgia, mas eu acredito que a gente tem que se dedicar muito para a gente atingir ali o nosso objetivo, fazer mais ou menos, não tem o menor impacto e não traz benefício nenhum ao paciente. Verdade.
E isso que você falou das complicações, tanto que nesse trabalho do Dovpac One, se eu não me engano, os pacientes que fizeram HIPEC, cerca de 70 ou 60 e pouco, eu não lembro agora de cabeça, que tem tempo que eu li esse estudo, mas saíram com alguma ostomia. Então, provavelmente, por conta para tentar evitar alguma outra complicação de ter uma anastomose ali dentro, pós ter feito a HIPEC, eles né? têm um número de derivação de trans realmente é um pouco alto. Em relação à ressecabilidade deles, Luiz, é interessante, eu nunca tinha me atentado a esse detalhe, porque eles só randomizaram os doentes depois de abertos, no centro cirúrgico, no bloco cirúrgico, onde se previa uma citorredução ótima. Os trabalhos cirúrgicos são muito difíceis, né? Porque você decide ali na hora, e a gente sabe da dificuldade que em realizar a cirurgia. Só o cirurgião tem ideia do que é pegar um caso avançado, estágio 3 e 4, eu estou falando de doença peritoneal, a doença linfonodal, a doença na pelve, que você faz uma excentração posterior, isso não é difícil, né? Assim, o difícil é realmente você pegar esses casos que eles pegam no grupo alemão, é incrível. Você vê lá, só estágio 3 e estágio 4, em pleura, e eles conseguem um índice de 76% de citorredução primária, né? Então, não basta um cirurgião, tem que ser 3, 4, a equipe cirúrgica toda, a equipe da anestesia, a equipe do pós-operatório, é muito difícil. E tem muito viés de estudo, porque ali na hora o cirurgião sabe se aquele doente vai fazer HIPEC ou não. Então, ele sabe que ele, né, se ele tiver um interesse que aquilo seja não positivo, é blindado, ele vai se dedicar mais para fazer uma citorredução completa naquele paciente. E aquele paciente que vai para quimioadjuvante sistêmica, talvez vai ficar com a doença biliar milimétrica, de 1 milímetro, 2 milímetros. A gente está falando de, assim, esse viés da seleção do cirurgião ali na hora da cirurgia, ele sabe qual doente que vai para HIPEC e qual que não vai, ele vai fazer na hora, né? Então, como depende muito do nosso desejo, da nossa disposição técnica, esse viés vai sempre existir, né? Se bem que lá na França eu tive a oportunidade de participar, ver alguns pacientes do profilochip, da cirurgia, né, citorredutora com HIPEC profilática, e eles faziam assim fazia a cirurgia toda, aí quando terminava a citorredução, que o paciente era randomizado para fazer a quimioterapia ou não, porque lá eles têm uma estrutura, eles apertam um botão, aparece a máquina, aparece o quimioterápico, assim, todos os pacientes eles preparavam a quimioterapia, e aí a randomização era depois da citorredução. Achei isso muito... Mas isso é difícil, né? Esse grupo holandês não foi assim. Eu lembro que eu li uma crítica do Eboá para o grupo holandês. Eles já, no momento lá da citorredução, eles já sabiam o doente que iria para hipertermo e que não iria. Lá nesse do profilochip eu entrei em alguns casos, vários casos na realidade. E era assim, era super organizado. Acabou a cirurgia, acabou. Fecha ou vai fazer a HIPEC? Então eu achei bem interessante, mas não é o comum, é coisa de francês mesmo. Tem que ter uma estrutura muito grande. Fora que a quimioterapia tem que estar preparada antes, né? Se você não usar ali, vai acabar... Tem uma volatilidade. Eles jogavam, metade ia para o lixo, porque eles preparavam para todo mundo. Isso na nossa realidade é inviável, né? Como é que você vai falar que está jogando no lixo uma quimioterapia que podia estar usando para infundir no paciente? Realmente é muito complicado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat ou no QIA. Acho que não tem, não. No chat também não. Se os residentes querem fazer alguma pergunta. Pode fazer, se quiser abrir o microfone e perguntar também não tem problema nenhum. Uma questão importante para os residentes a gente, como cirurgião oncológico, né, a gente tem sempre o ímpeto de pesar a mão no bisturi ali. E tem que ter cuidado com o doente que você está ali. Não é só o que você consegue fazer da cirurgia, o que o doente consegue aguentar também. Não adianta você fazer uma cirurgia linda lá, não ficou R0, demorou 12 horas. E aí o doente não sai no pós-operatório. Então, e isso é uma questão difícil também para a gente avaliar, não só o volume de doença, né, quando você vai indicar a quimioterapia ANEL, mas também o performance status do doente, né, Fred? Que a gente tem que ver se o cara vai... não adianta eu dar uma pancada ali na cirurgia e depois ele não conseguir tratar a quimioterapia, perdeu o time. Então, às vezes, é melhor você segurar um pouco, faz a QTNL, faz a cirurgia de intervalo, que essa doente talvez vai conseguir, durante a quimioterapia, diminui o volume de doença, ela consegue melhorar, nutre melhor e você parte para uma cirurgia mais efetiva. Então, pesar isso não é simples, não é fácil, mas com
com o tempo a gente vai pegando. Isso que eu ia te perguntar, tem algum critério objetivo para isso, para vocês, Daniel? Luísa, Janina, assim, porque a gente definir se o paciente, e às vezes a gente também define para mais ou para menos, né? Tem um performance status. Eu tenho uma paciente muito curiosa, um câncer de endométrio, ela chegou para mim, foi em 2010, e essa paciente estava cheia de metástase pulmonar, e chegou lá na clínica, PS péssimo, 40 e poucos anos de idade, já uma idade atípica para câncer de endométrio, cheio de lesão pulmonar, sangrando, com filtro de veia cava, porque ela sangrava, tinha uma trombose extensa na perna, e veio se arrastando. Cara. Eu me lembro que um colega oncologista passou por mim e falou assim, você vai conseguir tratar essa mulher? E aí eu conversei muito com a irmã, a gente começou a quimio para ela foi a resposta completa, e pasmem, ela está há 11 anos em resposta completa desse câncer de ovário metastático. Então, óbvio que isso é um milagre, né? Esse tipo brilhou nessa, mas assim, às vezes é o que você falou, não adianta nada fazer uma cirurgia gigante e o paciente não sair da sala, né? Maravilhosa a cirurgia e o paciente não sair do pós-operatório. Mas como é que vocês conseguem tatear que a gente usa o performance status, usa as comorbidades, ou se vocês têm algum outro critério mais objetivo? É claro que a doença grosseira, se entra aquele abdômen está congelado, obviamente, acho que a decisão fica fácil, mas o que é o meio termo nisso, né? O que vocês utilizam como meio termo na doença que não está nem muito avançada, nem tão restrita, né? Fred, eu acabei querendo obedecer os 15 minutos de aula, fiquei desesperada aqui, enxugando o máximo possível, enfim, mas eu acho que o que eu queria que ficasse, até mesmo para os residentes, tudo, é que realmente eu acho que o cirurgião tem um papel muito importante no câncer de ovário, não é ladainha, eu acho que os trabalhos todos, você pega qualquer trabalho, tem aquela curva mostrando do nosso potencial, da nossa importância, né? E aí na doença inicial, eu acho que não é difícil, né? A doença restrita aos ovários ou até mesmo na pelve, né, carcinomatose de fundo, nós somos capazes de fazer cirurgia de upfront e mesmo nessas situações tem gente que acaba não fazendo uma ressecção primária para a doente não ficar com colostomia, porque ela vai responder a quimioterapia, enfim. Mas é nessa paciente que a gente tem um impacto e eu acho que deve-se investir em fazer a citorredução primária, mesmo que ela fique com uma ressecção intestinal numa citorredução primária. Já na paciente estágio 3, /linfonodal ou de carcinomatose, vai ser assim, eu acho que ela precisa ser avaliada por um especialista, né? Idealmente, a ideia aqui era falar também com muito cirurgião geral, não sei como é que está a questão da plateia, mas você entender naquela paciente, seja por exame de imagem no pré-operatório, ou porque você fez um inventário por vídeo ou por cirurgia abdominal, se você entender que você não é capaz de fazer aquela cirurgia completa, se você entender o seu limite, de que você não é capaz de tratar aquela paciente, que você não faça, né? Mesmo que você esteja operando ela, você aproveita aquela oportunidade, faz uma bela descrição cirúrgica, uma bela descrição de onde estão os focos de carcinomatose, do tamanho dessas lesões, enfim, usa os critérios, seja o índice de carcinomatose peritoneal ou os critérios de Fagote, biopsia, mas não opera, não resseca, porque isso você vai ter um atraso, né, na recuperação pós-operatória dessa paciente, para ela chegar aí sim no especialista e decidir se vai fazer uma nova cirurgia ou se vai para quimioterapia. E aí elas tendem a ir para quimioterapia, já que a doença já é avançada. Então, eu acho que é difícil essa seleção, acho que vai ser muito individualizada, cada cirurgião sabe do seu limite técnico, sabe das suas condições, vai avaliar aquele paciente e também o hospital em que ele vai operar. Às vezes uma paciente que eu tenha, se eu tiver que operar no hospital X que eu opero ou Y, em um eu acho que eu vou ser capaz de fazer a cirurgia completa dela, e no outro pode ser que eu acho que eu não tenho condições, porque do ponto de vista de centro cirúrgico, às vezes os meus recursos são diferentes, meu pós-operatório é diferente, eu vou julgar que para aquela paciente, é a mesma paciente, em 2 locais diferentes ou com auxílios diferentes, eu sou capaz de ressecar em um e não sou capaz de ressecar no outro. Então vai ser muito individualizado, mas eu acho que cabe ao cirurgião especializado fazer essa análise junto até com o oncologista, mas tem que partir do cirurgião essa análise, se ele é ou não. Não adianta começar a fazer uma quimioterapia, só resta para a gente a cirurgia de intervalo depois, né? Então, assim, os exames de imagem são fundamentais, mas eu acho a laparoscopia uma ferramenta muito interessante, eu gosto, eu acho mais fácil usar os critérios de Fagote do que os critérios do PCI, a Janine ia perguntar isso, acho mais, ele é mais sucinto, então
mas não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que não tem, você tem que avaliar a paciente, o PS dela, o risco cirúrgico dela, de que cirurgias que ela já fez, você tem que avaliar a estrutura hospitalar, você tem que avaliar a equipe que está com você, e tudo isso para você decidir se você vai ou não operar. Então, na cirurgia primária, eu acho que o cirurgião tem que fazer essa avaliação, não pode ser um oncologista sozinho, e eu acho que tem que ser um cirurgião especializado em câncer ginecológico, seja ele vindo da ginecologia, seja ele vindo da cirurgia, mas é alguém que está treinado e habituado a fazer esse tipo de cirurgia. Então, se você não faça biopsia, faz uma bela descrição cirúrgica e encaminha, porque é realmente nesse momento que essa paciente vai ter um impacto na vida dessa paciente. Assim, o prognóstico dela, o desfecho dela vai ser pior se a gente faz uma cirurgia incompleta, né? E pensando na cirurgia de citorredução na recidiva, né, que eu também acho que a gente vai encontrar ali a paciente que vai se beneficiar, eu gosto do modelo mais novo do iModel. Eu acho que ele junta os 3 critérios do AGO que são fáceis, só que no critério AGO tem a questão da citorredução primária adequada, né? Ali a gente já restringe quase todos os pacientes que chegaram para a gente, porque normalmente a gente recebe pacientes que já foram operadas, e aí fizeram cirurgia incompleta, já foram para quimioterapia, e aí quando terminar a adjuvância, o oncologista já quer mandar para a gente fazer uma cirurgia, ou logo depois ela tem uma recidiva. Então a gente já perde muita paciente que não teve a cirurgia primária adequada, que é um dos 3 critérios do AGO, né? Então, eu acho que ele acaba avaliando o estadiamento, o CA125, que a gente sabe que não é um marcador que prediz ressequibilidade, mas ele estando mais alto, a probabilidade, a gente sabe que na prática é menor, então esse critério contempla o CA125, contempla o fato de ter ascite, de ter carcinomatose. Eu acho um critério mais completo, mas ainda assim ele teve falha na avaliação de ressecabilidade, ainda não é um critério definitivo, a gente ainda não chegou no... Ele é perfeito. Não, ele não é perfeito, a gente ainda perde algumas pacientes ali, mas eu acho que já é uma boa triagem para avaliar aquela paciente que vai ter o benefício da cirurgia na recidiva. Eu acho que realmente não tem uma fórmula mágica e é muito de cada caso. Assim, é o cirurgião que tem que saber o seu limite, né? E lembrar que não são cirurgias de urgência, né? Pelo menos quando o especialista pega esses pacientes, você nunca vai ser pego de surpresa. Você sabe onde você está entrando, você discutiu o caso antes, você sabe a sensibilidade à quimioterapia, né? No caso de recidiva. Então, não tem surpresa, na realidade, você sabe o que você vai encontrar. Então, é o que a Luísa falou, são vários fatores, não só performance status, né? Tem muita questão envolvida, material, né? Tem hospital que não tem grampeador. É difícil, né? O Peter está perguntando sobre o papel da laparoscopia, né? Se ele ficaria apenas, então, no diagnóstico ou como um papel ressectivo. E eu acho que a laparoscopia, naquelas lesões iniciais em que você acha que a lesão é benigna ou provavelmente benigna, ela está bem estabelecida. Nas lesões, se você já está, obviamente, com um desenvolvimento técnico que te permita fazer essa cirurgia, sem, obviamente, trazer ruptura da lesão, da cápsula, que a gente sabe que na videolaparoscopia, nas lesões que tem área cística, o risco de ruptura é muito maior. E a gente acabou de ver que isso aumenta, por exemplo, o estadiamento da paciente e ela passa a receber quimioterapia. Então, você vai acabar piorando o prognóstico dessa paciente. Então, assim, quanto à ressecção, não está errado, você até pode, desde que você realmente tenha uma habilidade já treinada para fazer uma cirurgia desse porte por videolaparoscopia e que você não agregue nenhum malefício a essa paciente, né? Então, assim, não é o padrão, acho que a laparoscopia está para doença benigna ou provavelmente benigna, ela está para o diagnóstico, né? Mas sim, tem excelentes cirurgiões que já estão fazendo, né? Cirurgia de citorredução por videolaparoscopia, mas aí realmente você tem que ter uma curva melhor, né? Tem que estar tecnicamente para fazer realmente uma citorredução completa, é mais difícil, quando você tem um volume de doença grande. Agora, às vezes você enquadra ela numa citorredução secundária, aquela paciente que tem uma recidiva específica num ponto, uma recidiva única, e que você vai lá por videolaparoscopia só na cúpula diafragmática e faz aquela ressecção. Então, a vídeo não está contraindicada, nem na ressecção primária, na secundária, mas com volume grande de doença, é difícil. A gente sabe que é uma cirurgia muito longa, que por vídeo vai ser mais difícil ainda de você conseguir tirar todos esses sítios e olhar todo o intestino da paciente com os mínimos detalhes. Eu acho que o grande limitante da vídeo é, muitas das vezes, quando você vai para a cirurgia primária, é o volume da lesão, né? A gente viu aqui que as lesões são
sempre lesões grandes. Acho que o papel da vídeo é no estadiamento, e isso é uma das coisas que eu uso para poder definir a citorredução primária ou secundária. Às vezes, o exame de imagem, você fica na dúvida ali, um espessamento, é carcinomatose. E se é carcinoma, dependendo do exame de imagem, às vezes, e do radiologista, que são outros vieses, né? A gente está acostumado lá no INCA, o pessoal está acostumado a ver isso todo o tempo inteiro. Então, o cara olha lá e fala, tem um foquinho aqui, não sei o que, deve ser carcinomatóide. E tem lugares que passa reto, aumenta o cake. Então, assim, se você tem um exame de imagem que você já olha e vê que não vai ter uma ressecção R0, que tem muito volume de doença, e o PS do doente está mais ou menos, isso é fácil decidir. O difícil é o borderline, que você olha ali, porra, esse exame, será que é tudo ressecável? Será que não é? Aí eu acho que a laparoscopia tem um papel importantíssimo. Você passa a ótica ali, olha e ver se o volume de doença vai conseguir ficar a R0, e aí vai para a cirurgia, se não, vai para a QTNL. Em outra situação da laparoscopia, que eu peguei já assim, 2 pacientes nesse cenário, foi o seguinte, a paciente fez uma biópsia, tinha aumentar cake, foi para QTNL. Já veio para mim pós-QTNL, e aí tinha sumido a doença toda, não tinha doença macroscópica. Aí eu entrei por vídeo, falei, pô, tá tranquilo. Fiz a cirurgia dela toda por vídeo, mas não tinha doença grosseira. Esse é um cenário que é atípico, mas que pode acontecer. Na recidiva pontual, como a Luísa colocou, às vezes é uma doença peritoneal, ali na pelve. Também teve uma outra que eu operei, ela tinha uma recidiva, era ruim o local da recidiva, mas era pequena, grudada assim no ureter do lado direito na pelve, uma lesão de 2 centímetros. Também conseguimos fazer por videolaparoscopia. Mas vão ser casos esporádicos, não vai ser a regra. Acho que a regra da laparoscopia no ovário é o estadiamento para você determinar ressecabilidade. Eu acho que vai depender mesmo da técnica do cirurgião. Se você acha que você está apto de fazer aquela cirurgia por vídeo, não vai trazer nenhuma morbidade a essa paciente, não vai, enfim, piorar o prognóstico dela, você pode seguir em frente. Se você é capaz de deixar R0, mesmo por vídeo, sem romper e sem deixar a doença para trás, não vejo como contraindicação. E acho que se enquadra muito bem também na doença de estadiamento do paciente que já tirou a lesão do ovário, veio maligno, ela precisa fazer um estadiamento, né? E aí você vai fazer as linfadenectomias, biópsias, complementações, acho que a vídeo vai estar super bem indicada também nessas situações. E lembrar que a imagem não consegue ver carcinomatose miliar, então eu acho que nem a ressonância, nem a TC, nem o PET scan. Então, a laparoscopia... E às vezes, pela imagem, você acha que ela tem um volume de doença que você não é capaz de ressecar. E quando você dá uma oportunidade para essa paciente, você consegue resgatar e consegue fazer essa redução. Então, a gente tem que analisar com muita calma. Outro dia eu passei a vídeo também numa paciente, fiquei muito na dúvida naquele momento se eu era capaz ou não, porque tinha carcinomatose em vários pontos e fica aquela decisão ali na hora, meu Deus, converto ou não converto, sou capaz ou não sou, resolvi arriscar, dei uma chance, enfim, conseguimos, mas assim, você tem que estar muito preparado fisicamente, são cirurgias de 6, 7 horas, é um pós-operatório lento, mas a gente olha essas curvas e acredita que isso vai ter benefício. Então, mas é muito difícil a decisão. Às vezes o exame de imagem também te assusta, você deixa de oferecer aquela técnica para o paciente. Então, eu gosto da laparoscopia complementar mesmo a imagem. Eu acho que ela te ajuda a decidir. Não tendo aquela carcinomatose burral de Delgado, eu acho que essa paciente merece a cirurgia primária. Janina, quer comentar alguma coisa em relação a isso? Na realidade, quando tem carcinomatose, eu sou um pouco... Não acredito muito na laparoscopia. Eu sou um pouco cética, né? Porque eu acho que com a laparoscopia você não consegue examinar aqueles, né, como é que chama, os santuários que falam, né, da carcinomatose, e assim, você não tem o mesmo tato, e não raramente você encontra, às vezes, lesões pequenas, né? Às vezes você tem uma lesão pequena na pelve e você vai ver, eu achei uma embaixo do hilo hepático, que por laparoscopia eu jamais iria ali, entendeu? Mas como a gente está habituado a tratar, né, carcinomatose, então eu acabo soltando tudo sempre e eu fico mais segura fazendo aberta. E eu tenho também o viés, né, que toda a minha formação em carcinomatose foi na França e os franceses são totalmente contra a laparoscopia, então eu fiquei com um pouquinho disso comigo. Então, onde eu vejo carcinomatose com possibilidade de ressecar, eu converto sempre, mesmo que seja uma coisa pequena, e eu nunca me arrependi, nunca achei que eu fiz um malefício para o paciente, entendeu? Eu dormi mais tranquila. Eu acho que até isso, uma vez eu operando aqui...
Na dúvida você converte, mas você passa o vídeo, a retração do meso, por exemplo, é algo que você vê fácil, você deixou de fazer uma laparotomia para paciente, né? Quando você vê aquela carcinomatose miliar de delgado, você consegue ver, você passou a câmera, o delgado está todo de bolinha, acabou por ali. Então você evita uma laparotomia, esse paciente amanhã pode começar a quimioterapia. Exatamente. Para Faz mim, uma biópsia com congelação. Ela serve assim, ó, aqui não dá, entendeu? Agora, a hora que dá, eu converto. Até uma vez, aqui em Brasília, a gente operou uma paciente que não tinha carcinomatose, mas apareceu um implante, a gente fez por laparoscopia e retirou a peça, não lembro exatamente, até o primário, não era ovário. E aí tinha um implante pequenininho. Aí, a hora que a gente foi tirar a peça, sabe aquela passada de mão, assim, lá do fanistil, lá para cima, aí tinha uma bolinha estranha, aí volta com a vídeo, e aí não estava vendo direito. Aí a gente converteu a cirurgia no final para tirar um nódulo, e era um implante peritoneal, o único exclusivo, lá abaixo ali do transverso, que a gente não iria acessar pela laparoscopia. Então, assim, eu nunca me arrependi de ter... E eu não tenho essa paixão pela vídeo também, né? Tudo por vídeo. Eu vou no vídeo a hora que está na boa. A hora que está na boa, eu vou, senão... Mas isso também é um pouco de escola. Não pode ficar refém do método, né? Acho que isso é importante também na cirurgia oncológica. Sim, tem que ter bom senso, sempre, isso com certeza. Achou que não está bom, já não está andando bem, converte. Não tem problema nenhum em converter. Eu falo, nunca converti esse cara, não tem problema nenhum em converter a cirurgia. O doente tem que sair bem e você tem que fazer a melhor cirurgia possível para aquele doente. Se vai ser aberta, se vai ser por vídeo, vai ser robótica, isso não importa. O doente tem que... Eu brinco sempre com os pacientes, eu falo assim, olha, você quer ir daqui para Petrópolis, você pode ir de bicicleta, pode ir andando, pode ir de carro, pode ir ônibus, de moto, o importante é você chegar lá vivo. Chegar em Petrópolis. É isso. Não adianta nada, pô. Mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos chegando próximo do nosso tempo aqui. A gente achou que não ia chegar até as 9. Viu? Sabia que ia chegar. Já estou querendo abrir uma cerveja aqui. Não tá. Bom, obrigado a todos pela participação. Obrigado, Janina. Obrigado, Luísa. Obrigada, Daniela. Obrigado a todos que participaram. Gente, saudade de vocês. Quando vier no Rio, avisa, pô. Vamos marcar alguma coisa. Vou marcar uma cirurgia aí, a gente se encontra. Tá ótimo. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Não, Tchau, obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Um prazer. Obrigada a todos. Obrigado.